Alguns analistas do Ocidente brilhantemente criaram algumas análises referente ao novo plano tático de guerra da Rússia. Isso porque vimos desde o início do conflito, e claro que isso mudou ao passo que a guerra continuou até o momento, a Rússia ela mudou a sua postura de enfrentar as defesas da Ucrânia e não suas ofensivas, as defesas. Então, a partir disso, observamos diversas imagens, diversos vídeos de falhas grotescas da parte da Rússia, informação de posicionamento de unidades, de pelotão, agrupamentos, batalhões, numa guerra em que exigia sim a prática, a teoria e a prática de guerra para se ter um ganho exponencial no conflito. E não foi o que observamos por parte da Rússia. Isso é claro. Então, esses analistas, eles formularam algumas questões, trouxe aqui um emaranhado de análise que esses analistas mais experientes realizaram deste conflito, que não é fácil você analisar em um momento em que a guerra ela continua, em um momento em que a guerra ela tem uma conformação muito estranha e diferente, e ela também está constante, ela não para. E para quem acompanha o site do Área Militar, já com certeza observaram esse artigo, a nova tática de assalto do exército russo na guerra na Ucrânia, que está, na verdade, afastando as forças ucranianas. Iniciando o conflito, percebemos que a Rússia ela encarava as unidades adversárias como muito fáceis, sendo adversárias que não tinham experiência de combate, não tinham nenhum treinamento. A Rússia acreditava nisso. Porém, desde 2014, que os Estados Unidos vêm preparando, melhorando as táticas de combate das Forças Armadas ucranianas, ao ponto em que elas vão aguentando esse baque da maquinaria de guerra russa até a chegada de equipamentos, até a chegada de reforço dos Estados Unidos e do Ocidente, e foi o que aconteceu. Então as forças russas estão reformulando suas táticas de assalto depois que experimentaram falhas em suas estruturas até então o que estavam sendo utilizadas no campo de batalha. Por exemplo, os grupos táticos do batalhão. Era um grupo, uma formação tática muito antiga dentro da Rússia, em que parte foi trazida lá da época soviética nos moldes atuais e também aperfeiçoados na guerra na Síria, em que a Rússia ela esteve muito presente. Então estão sendo o quê? O grupo tático dos batalhões estão sendo substituído, o grupo tático, por unidade chamada de unidade de assalto ou destacamento de assalto. Então, com base em um manual que foi capturado pelo Ocidente da Rússia através de um comando da Rússia, e eles perceberam que já não se tratava mais desse manual de guerra, não se tratava mais dessa tática. E a tática ela se aperfeiçoou. E vamos ver como ficou de forma mais superficial, é claro, porque tudo muda muito rápido. E as tropas russas, elas adentravam em ambiente totalmente exposto. Observamos, não sei se vocês lembram do início do conflito, esse corredor de blindados da Rússia sendo destruídos por drones, sendo destruídos por lança-foguetes portáteis da Ucrânia. Não sei se observaram também em que você tinha poucas unidades aqui de infantaria blindada apoiando essa entrada dos blindados aqui nesse corredor, ou melhor, na zona urbana da região aqui do leste europeu. Até porque esse agrupamento ele é muito ruim no combate. Ele é altamente ruim, porque você atrai e você perde uma grande quantidade de unidades
uma grande quantidade de soldados. Isso é muito ruim para o moral das tropas também e para, é claro, o espaço que você está tentando dominar. Então seria muito adequado que houvesse um melhor desdobramento das forças aqui presentes, por exemplo, das tropas russas. Neste corredor, por exemplo, você tinha ali o corredor, né? Você tinha o corredor, que é ali onde os blindados estavam entrando ali da Rússia. E também você tinha o da infantaria fazendo um apoio errado ali. Então você tinha posicionamento muito ruim da cavalaria mecanizada, blindada e também da infantaria blindada ali da Rússia. Então você deveria ter ali posicionamento mais posterior ali de um blindado, algumas unidades de cavalaria, para você ter uma cobertura melhor, posicionar sua infantaria blindada mais nas laterais para cobrir, por exemplo, o corredor, o centro onde você vai ter os blindados, por exemplo, para você fazer aqui a observação e a segurança em todos os níveis. Só assim que você consegue abordar um apoio e abordar um avanço, uma incursão em ambiente urbano. E não, a Rússia fez o contrário. A Rússia ela entrou no recinto, no corredor, já entrou totalmente exposta com as suas peças e foi assim que tomou uma lavada ali das infantarias que estavam presentes ali da Ucrânia ali na região. Então você expôs muito as peças ali da região que você estava entrando no corredor e você teve uma perda muito grande, muito grande de tropas e também de cavalaria ali mecanizada e de infantaria mecanizada, que foi uma grande perda para a Rússia. De todo modo, esse destacamento agora, que ele é um destacamento de assalto e não mais um BTG, um grupamento de batalhão, e ele é personalizável dependendo da ocasião e da missão. Então ele consiste de 2 ou 3 companhias de assalto, algo em torno de 200 soldados ou 4 pelotões de 50 soldados, uma unidade de comando, uma unidade de apoio de artilharia e outros grupos, como de reconhecimento, através também de uso de drones, infantaria e também de corpo de fuzileiros utilizando drones, blindados, vigilância, perímetros de área, guerra eletrônica, apoio de fogo, drones, medvac, ou seja, operações de evacuação médica, lança-chamas, ou seja, lança-foguetes, engenharia de assalto, reserva, recuperação de equipamentos, que também entra ali no medvac. Então você tem aqui as unidades de assalto que compõem, que agora é o destacamento de assalto ou unidade de assalto, que você tem ali unidade de comando, equipes de proteção e companhias de assalto, que são as mais importantes que vamos aqui destrinchar. Então, dentro da unidade de assalto, você tem aqui um conglomerado de equipamentos que vão fazer parte dessas unidades que estão ali presentes dessas tropas, ou seja, desse novo destacamento. Então você, por exemplo, não vai ter mais uma desordem no posicionamento de blindados, de infantaria mecanizada. Você vai ter um ordenamento muito maior e também uma cobertura muito maior por conta do que nós chamamos aqui de apoio terrestre à cavalaria, que ela precisa desse apoio. Foi uma das falhas que resultou na destruição daquele corredor. Então você tem 3 blindados T-72 ou superior, 2 U-23, que está aqui, tá, pessoal? Vocês podem observar aqui de forma mais detalhada.
está aqui os equipamentos de forma mais ampliada. Você tem ali 3 mainpads, que são os lançadores portáteis, 12 lança-chamas ou 12 lança-foguetes, 6 obuseiros pesados autopropulsados, 2 S-9, em que a Rússia ela perdeu bastante desse equipamento, 6 armas de artilharia rebocada D-30, 2 lançadores de granadas AGS-17 aqui embaixo, e também metralhadoras .50, antitanque ATGM, que é muito importante. Então você tem aqui essa formação, são os equipamentos necessários para o destacamento, tá bom? Então, vocês têm aqui, por exemplo, deixa eu só voltar, vocês têm dentro da unidade de assalto todos esses equipamentos, tá? E aqui você tem dentro da unidade, ou seja, do destacamento de assalto, você tem uma companhia de assalto. Que essa companhia de assalto, que nada mais é, que vai enfeitar o campo de batalha. É onde vai ter o posicionamento dos equipamentos, dos blindados, da infantaria, da artilharia, vai ter ali os posicionamentos, que vamos ver mais à frente. Então você tem ali a companhia de assalto, que ela é composta por uma unidade de comando, uma equipe de drones para reconhecimento, pelotões de assalto, um pelotão de apoio de artilharia, um grupo de blindados e assim por diante. Então realmente ele é bem complexo. Então assim sendo, os principais armamentos da unidade principal do destacamento de assalto são 4 BMP de infantaria, um blindado T-72 ou superior, como a gente já destacou, lançadores aqui de granadas propelidas, ATGMs antitanques, 2 pares de atiradores de elite. Por quê? Você precisa, quando você vai avançar com as tropas, você precisa de apoio em todas as direções. Você não vai colocar, por exemplo, os seus atiradores de elite em qualquer lugar. Você não vai colocar ele em qualquer lugar. Você vai colocar ele em ambientes onde tem prováveis esconderijos de lança-foguetes, RPGs e infantaria adversária, ou seja, inimiga, que possa atacar determinado grupo ali de blindado, outro grupo ali que seja da Rússia, por exemplo. Então, você tem um posicionamento aqui de atiradores que fazem a cobertura em todos os cantos possíveis, para assim resguardar todo o grupo ali de destacamento que está progredindo no campo de batalha. Então, já o principal componente da formação de combate é o pelotão de assalto, ali na companhia de assalto. Então, você tem aqui a companhia de assalto e dentro você tem o pelotão de assalto, onde novamente vai se dividir em o fogo adicional com antitanque, morteiros, canhão D-30 e grupo blindado. Mas onde que eles ficam posicionados? Vamos agora entender de forma muito mais abrangente. Você tem aqui, de uma forma, uma companhia de assalto, onde você tem os pelotões de assalto. Você tem os blindados de infantaria blindada, que fazem o apoio lateral, vocês estão vendo aqui, lateralizado e não central, como foi feito no passado, em que a Rússia ela perdeu uma grande quantidade. Então você tem agora aqui uma infantaria blindada, você tem agora uma infantaria blindada, esses são os símbolos da infantaria blindada, para o quê? Proteger toda essa lacuna lateralizada e você sustentar o centro da progressão, que vão ser os blindados e também as infantarias menores. Então aqui você já tem um avanço, por exemplo, aqui de blindados, no meio, por exemplo, de trincheiras, perto de trincheiras, regiões muito conturbadas, regiões urbanas,
Na lateral você tem a proteção de morteiros, você tem morteiros pesados, lança-granadas, você tem também a infantaria blindada. Então aqui é uma foto de um manual que foi tirado de um militar russo, em que você tem na lateral fazendo uma cobertura aqui de blindados de infantaria blindadas no caso, protegendo aqui os indivíduos, a infantaria, os blindados que estão entrando no campo de trincheira, nas trincheiras. Só que o problema aqui maior é que tanto durante o conflito, tanto os morteiros quanto o pessoal ali de cavalaria, eles entravam nesse corredor, nessas trincheiras, e mesmo eles estando em fogo cruzado, eles vendo seus feridos, seus militares, seus amigos, seus colegas, eles saíam para fazer o resgate desses indivíduos, retornar eles ali num veículo de proteção blindada, seja de cavalaria ou não, e retornar para um local seguro. Isso é muito ruim porque você deixa espaço de tempo, você deixa espaço territorial sem proteção alguma e você não tem fogo cruzado suficiente para repelir a ameaça. Então você não tem um intervalo, você na verdade dá um intervalo para o inimigo, no caso da Ucrânia, contra-atacar você, sendo que você estava atacando, chegou até um ponto que de sucesso, por exemplo, que é a trincheira, você roubou o espaço ali do seu inimigo e você está dando novamente espaço para ele. Você está dando ali reserva para ele contra-atacar você. Porque você tem que ter uma complexidade de ter equipes de apoio em zonas de fogo que vão realizar esse resgate. Por isso que existe, por exemplo, um atendimento especializado, tático, que você tira o militar da zona de perigo, zona quente, e leva para uma zona morna, depois para uma zona fria, que isso é uma progressão do resgate, nesse APH tático, vamos dizer assim. Então você agora, nessa nova formação tática, você tem agora, por exemplo, as trincheiras abandonadas. O militar ele é proibido de permanecer nessas trincheiras porque pode ter armadilhas, pode ter bombas, pode ter minas, pode ter um monte de coisa que vai prejudicar o ordenamento e a moral dos militares. E as tropas russas, então, não podem evacuar os feridos, elas devem transmitir essas coordenadas para o seu pessoal que vai ficar lá atrás de resgate, ou seja, evacuação médica, que vai ficar lá atrás na zona segura, vão ficar aqui na zona segura para fornecer apoio até as regiões solicitadas aqui, coordenadas, né? Foram dadas essas coordenadas para os militares ali que estão feridos no campo de batalha. Então, outra parte, outro mapa que vocês têm, aqui vocês têm na verdade, isso aqui foi criado, é claro, pelo Ocidente. Então você tem a Ucrânia, que ela é quem é o inimigo aqui seria os russos, por exemplo. Então em diamante aqui informação, né? Você tem a cavalaria blindada, você tem uma infantaria blindada, você tem os morteiros pesados, você tem a lança-granada e os atiradores também ficam posicionados também nas laterais. Então você tem essa progressão da infantaria aqui, junto com a infantaria blindada, oferecendo apoio nessa área, nessa região, e os feridos eles são resgatados posteriormente. Então essa foi a mudança. Não tem agora uma mistura descoordenada de infantaria blindada no mesmo espaço, de infantaria e, por exemplo, apoio de artilharia no mesmo espaço. Você não tem mais a infantaria progredindo e vem a equipe de resgate, passa por cima, pega o ferido e abre um espaço ali na região que você está progredindo, ou até mesmo os militares que progrediram não podem sair desse espaço, não vão mais agora sair desse espaço que eles conseguiram conquistar, pegar o seu colega ferido, por exemplo, e levar para outro espaço. Isso agora ele não é mais permitido pelos comandantes. Então os russos estão fazendo realmente uma transição de estruturas maiores,
como esses grupos táticos de batalhões para unidades de assalto. Isso foi muito bem percebido após um sucesso do grupo Wagner, os mercenários, lá em Bakhmut e também em região de Soledar, em outras regiões ali no leste, no oeste de Donetsk, em que essa formação de um novo tipo de tática de guerra deu certo, eles conseguiram muito terreno e agora parece estar sendo usado pelo alto comando na Ucrânia, que após esses reveses desde o ano passado, em que muitos blindados foram destruídos e até mesmo recentemente blindados sendo destruídos por minas posicionadas, vem um outro blindado da Rússia, passa pelo mesmo local e explode também, achando que não ia ter mais minas. Mas sempre vai ter mais minas, mais emboscadas para os militares russos que perderam muito blindados pelas regiões da Ucrânia. Até mesmo por simples ignorância ali das recomendações dos seus comandos e até mesmo por falta de experiência ou medo. O medo também provoca uma desorganização mental muito forte, que o indivíduo ele não sabe o que está fazendo e ele sai do racional e ele entra no modo automático de sobrevivência, de posição instintiva. E ele acaba realizando diversas tarefas incorretas, diversas tarefas não estratégicas que coloca todo mundo em risco, inclusive a própria vida. Então é isso, pessoal, que eu trouxe para vocês de forma bem ali detalhada. É claro que tem mais coisas sendo produzidas. Eu estou já realizando aqui um novo resumo, algo mais detalhado também sobre esses assuntos, que com certeza vocês gostam desse tipo de posicionamento, de análise nesses setores de táticas, de guerra. Com certeza eu vou trazer mais para vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Se gostaram, não deixem de se inscrever no canal, curtirem o vídeo, compartilhar com amigos, se inscrever, claro, e ativar o sino de notificação, pessoal. A galera não está fazendo esse clique aí no sino de notificação e está perdendo os vídeos diários aqui no YouTube, aqui no canal. Peço também, se for possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal aramilitarov@gmail.com, porque isso vai ajudar em muito trabalho diário que realizamos aqui na plataforma. O YouTube, infelizmente, ele boicota o engajamento, não deixa o canal crescer como ele deveria, principalmente os vídeos não atingem quem deveria atingir. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no Área Militar.